Estamos de volta e nessa aula eu quero falar com você sobre a diferença em liderar adolescentes e liderar jovens. Eu acho que você já percebeu que eu uso muito nas aulas a palavra juventude, porque juventude acaba envolvendo, englobando aí essas duas fases da vida, né? E será se existe diferenças em liderar adolescentes, em liderar jovens? A resposta é sim, existe. Muitas igrejas no Brasil, por exemplo, têm departamentos ou ministérios específicos para cada faixa etária. Há igrejas onde o trabalho com adolescentes e jovens, eles se fundem em um único ministério, né? O Ministério de Juventude ou Mocidade. Como eu disse, é um termo que engloba aí essas duas faixas etárias. Aqui na minha igreja, por exemplo, a juventude que eu lidero, por uma questão cultural, adolescentes e jovens fazem parte de um mesmo departamento, que a gente chama de Ministério da Juventude. Mas tem igrejas no Brasil que conseguem dividir bem esses trabalhos. Tem culto de adolescente, tem culto de jovens, e aí nós precisamos nessa aula definir um pouquinho, né? Tem igrejas que fazem congresso só para os adolescentes, tem igrejas que fazem congresso só para os jovens. A priori o que você precisa saber é que cada faixa etária ela tem suas próprias características, independentemente do tipo de trabalho que você realize. O modo de pensar, de agir, de ver o mundo é diferente na vida de um adolescente e na vida de um jovem. A adolescência, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela vai dos 12 até os 18 anos e ela é uma fase marcada por muitas mudanças, por muitas responsabilidades. É justamente nesse momento do desenvolvimento humano, né, na puberdade, na adolescência, que o ser humano ele aprimora a sua capacidade social de viver e também de se relacionar com as pessoas. Ele desenvolve também a sua identidade, as questões da sexualidade e outras habilidades que vão auxiliar esse adolescente durante toda a sua vida. E tem uma coisa que você precisa saber. Os adolescentes de hoje, eles não se contentam mais com qualquer coisa. Eles são enérgicos, eles são críticos, questionadores, as ideias deles precisam ser aceitas, eles querem ser respeitados, eles querem ter voz. E além de tudo isso, eles são, como a geração Z é, imediatista, querem tudo pro agora. Querem tudo pro momento. É um problema aí da geração Z. Aristóteles já dizia que os adolescentes eles exageram em tudo, amam demais, odeiam demais e são assim em tudo. Então, eles pensam que eles sabem de tudo e estão sempre certos disso. Sem falar que eles têm uma linguagem própria, tem a própria música que eles gostam, as roupas, os próprios conflitos pessoais. E o líder de adolescentes precisa entender que conflitos são esses para conseguir se aproximar deles, ajudá-los. Infelizmente, depressão e ansiedade são comuns na vida dos adolescentes. Eles, assim como os adultos, sofrem de ansiedade, sofrem de depressão, de distúrbios nas questões alimentares, de problemas de saúde decorrentes do estresse. Não se assuste, mas o suicídio é a terceira principal causa de morte entre os adolescentes. E quantas vezes nós recebemos notícias de adolescentes cristãos que também, infelizmente, tiraram suas vidas, né? E é algo que você precisa ficar em alerta. Percebeu que, de repente, um adolescente ele está lá com um problema de depressão? Corra imediatamente. Procure, de alguma forma, ajudar esse liderado, dependendo do caso, até levar o problema para um profissional, um terapeuta, um psicólogo, alguém da área. A adolescência a gente sabe que é uma fase muito conturbada e você que é líder de adolescentes, você tem que saber se comunicar com eles, entender os dilemas deles, saber conquistar a confiança deles para que você possa, inclusive, incluir eles dentro do contexto do ambiente da igreja. Você não pode tratar o adolescente de forma generalizada, ou seja, da mesma forma, por exemplo, que você trata um jovem, como eu disse, mesmo que você tenha um departamento só, mas o olhar tem que ser diferente. Você pode se deparar com um problema de uma iniciação prematura de relacionamento afetivo, ou seja, os adolescentes são seduzidos cada vez mais a namorarem mais cedo. Sem falar que nunca uma geração teve tanto acesso à pornografia virtual como hoje, gente. Apenas um clique a qualquer hora e em qualquer lugar. Então, assim, o bombardeio que eles recebem todos os dias através da mídia, da internet, dos vídeos, do Instagram, do WhatsApp é muito grande, é enorme. Eu falei sobre a fase da adolescência, né? Mas também nós temos outros problemas relacionados à fase dos jovens. Como eu disse para você, os jovens também
têm seus dilemas. Eles não são diferentes dos adolescentes e a verdade é que eles também precisam de líderes que instrua eles, que os amem, que acreditem no potencial dos jovens e que invista tempo neles. Até pouco tempo a vida de um jovem era o quê? Era casa, igreja, trabalho, escola. Terminar o 2º grau era o sonho de qualquer jovem. Só que o jovem de hoje está evoluído. A maioria dos jovens hoje tem uma formação profissional. A igreja está hoje, graças a Deus, né, cheia de médicos, de advogados, de engenheiros, de pessoas formadas nas mais diferentes áreas. Isso é maravilhoso, isso é muito bom se pensarmos que os nossos jovens eles podem assumir os mais diferentes postos da sociedade e se tornar os instrumentos de Deus, né? Lá onde eles estiverem também levando a palavra, atuando como profissionais. Eu acho impressionante como a palavra de Deus ela sempre deu um valor especial aos jovens. A Bíblia diz: jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes, porque a palavra de Deus está em vocês e vocês já venceram todo o mal. Então, assim, isso é espetacular. Às vezes, a única coisa que o jovem precisa, não diferente do adolescente, mas é que ele seja despertado a não parar no tempo. Tem muitos jovens na igreja frustrados porque não conseguiram progredir na vida, não conseguiram, por exemplo, arrumar um bom emprego, constituir uma família, ou seja, se casar, mas nunca é tarde para recomeçar, né, para dar a volta por cima. Nunca é tarde para voltar, por exemplo, aos estudos. Eu tenho amigos que formaram comigo na faculdade de Direito, que na época tinham 50 anos de idade, eu tinha 20 só, e hoje são advogados bem-sucedidos, mas antes eram o quê? Eram pessoas comuns, pessoas que ganhavam pouco, estavam lá com 50 anos, de repente alguém não acreditava, e eles acreditavam que podiam mudar de vida. Então, assim, nossa missão como líderes chamados por Deus para influenciar essa geração, é canalizar toda a energia, entusiasmo, toda a criatividade dos nossos jovens numa ação de transformação da sociedade. Então, pare para pensar, motive os seus jovens, motive os seus adolescentes, entenda as diferenças. Eu, inclusive, aconselho você a se aprofundar. Tem muitos vídeos na internet que falam sobre os dilemas específicos do adolescente, as crises de identidade, os problemas específicos dos jovens. Então, se você vai falar com esse público, entenda melhor qual é o público que você vai falar, tá bom? Deus abençoe sua vida e até o nosso próximo vídeo.